Dando continuidade aos nossos conteúdos de história, hoje iremos ver um pouco sobre o tempo histórico. Nas aulas anteriores vimos um pouco sobre por que estudar história e o que a história estuda. Hoje iremos ver o tempo histórico que está no nosso livro didático, na página, está na página 22. Então, vocês vão lá no nosso livro didático e podem acompanhar esse conteúdo lá na página 22, onde tem especificando o tempo histórico. O tempo, temos aqui, o tempo circular e repetitivo dos dias, semanas, meses, foi completado em algumas sociedades por outro tipo de tempo. O tempo histórico. Então, o tempo histórico é o tempo que é o tempo que se refere aos dias, dias, semanas e meses. Então, esses tempos aí circular e repetitivo, ele é denominado de tempo histórico em algumas sociedades. A sequência de anos de determinado reinado ou dominação de um povo sobre outro foi registrada em algumas sociedades. Tais registros contavam esse tempo de acontecimentos e de períodos de anos. O tempo histórico, então, o tempo histórico ele envolve a questão também aí dos acontecimentos, né, durante esses períodos de anos. Se o tempo dos mitos era preferencialmente transmitido pela oralidade, o tempo histórico ele tem como principal característica a escrita, ou seja, é um tempo em que ele é escrito. Isso seria uma transformação muito importante na cultura das sociedades que a elaborou, ou seja, mudaria totalmente essa questão aí dessas sociedades que elaboraram esse tempo histórico. Porque inicialmente ele tinha como objetivo apenas a oralidade. E agora, atualmente, esse tempo histórico ele é transmitido pela questão da escrita em si. A aplicação da matemática e o uso de dados permitiram o surgimento da cronologia, ou seja, a cronologia são acontecimentos que ocorreu em datas específicas. Então, essas datas específicas aí, onde houve acontecimentos históricos, eles são chamados esses acontecimentos aí de cronologia. Para medir quantidades de anos foram criadas outras medidas, ou seja, temos três tipos de medidas. Primeiro são as décadas, que tem referência aí à questão dos períodos de 10 anos. A cada 10 anos se passa uma década, ou seja, a década ela vai ocorrer de 10 em 10 anos. Temos posteriormente, depois da década, os séculos, que são o que? São períodos de 100 anos, ou seja, a cada 100 anos se passa um século. Temos também, por último, os milênios, né? Que são períodos de 1000 anos, ou seja, a cada 1000 anos se passou um milênio. Agora iremos ver um pouco sobre aí, o tempo judaico-cristão, que está na página 23 do nosso livro didático de história. A história do povo hebreu foi registrada em seus livros, as guerras e as disputas contra outros povos, os períodos de dominação sobre outros reinos,
os anos de viagens coletivas, a sucessão de reis e os principais acontecimentos da sua história foram contados no livro do Antigo Testamento da Bíblia. Ou seja, nesse testamento aí, ó, nós temos o que, ó? Temos aí, ó, o tempo judaico cristão. Então, esses períodos aí onde aconteceu aí diversos acontecimentos com esse povo, todos esses acontecimentos eles foram descritos, eles estão escritos aí no Antigo Testamento da Bíblia, que vai falar um pouco sobre os povos hebreus e também os povos judaico-cristãos aí. Aí temos aqui uma parte aqui do Antigo Testamento, né? Para quem não tem conhecimento. Temos aí, eu trouxe aqui mais para vocês observarem sobre o Antigo Testamento da Bíblia. Para os hebreus, tais acontecimentos eram a realização da vontade de Deus. Então, eles achavam, os hebreus, eles tinham essa crença que todos os acontecimentos que ocorriam era a vontade de Deus. Então, para eles, tudo que ocorresse era a vontade de Deus aí, né? Ó. Então, Deus era quem queria que esses acontecimentos pudessem ocorrer. Para a religião judaica, então temos aqui agora sobre os judaicos, né? As revelações de Deus ocorriam na história, na sucessão de fatos e acontecimentos do povo hebreu. Então temos aqui agora, o cristianismo ele surgiu a partir da cultura hebraica. Então, de onde foi que surgiu o cristianismo aí, ó? Cristianismo. Ele surgiu, ó. Cristianismo, ele surgiu de quê? A partir da cultura hebraica. Além de muitos elementos dessa religião, os cristãos eles mantiveram uma relação semelhante com a história. Então temos aí, ó, uma relação dos cristãos com a história em si. Dando continuidade, nós temos aqui, ó, a data do nascimento de Jesus Cristo passou a ser utilizada como o ano 1 do calendário cristão. Então, a partir do nascimento de Jesus Cristo, ó, o calendário cristão ele utilizou a partir daí como o ano 1 a partir da data do nascimento de Jesus Cristo. Assim, os anos posteriores ao nascimento de Cristo passaram a ser contados em ordem crescente, ou seja, a partir do ano que Jesus nasceu, esses anos eles foram contados em ordem crescente, ou seja, aqui é 2, 3, 4, 140, 140, 476, 1945, 2011 e atualmente nós estamos, né, 2021, ó. Atualmente 2021 é o ano que a gente se encontra. Então, 2021 depois de Cristo, né? A gente podemos colocar aqui, ó, depois de Cristo. Os anos anteriores ao nascimento de Cristo foram contados em ordem decrescente. Então, temos aí agora outra situação, ó. Antes de Cristo nascer, esses anos eram contados em ordem decrescente. Mas como é que a gente consegue identificar se esse ano se refere
Antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos lá. Temos aí agora um exemplo, ó. Temos esse exemplo aí, ó. Para identificá-los, utilizamos a abreviatura AC, A.C, ó, que significa, ó, antes de Cristo. Aí temos esse significado aí para esse AC que está aqui em negrito, ó, antes de Cristo. Assim, as datas dos acontecimentos ocorridos antes do nascimento de Cristo, como a fundação de Roma, o estabelecimento do reino de Axum na África e o início da guerra de Peloponeso na Grécia, eles devem ser designadas como antes de Cristo, ou seja, aqui ó, 753 antes de Cristo e 600 antes de Cristo. Então, quando esse ano se refere ao ano anterior ao nascimento de Cristo, ele vai sempre conter na frente o A.C, que significa antes de Cristo. Aí temos aqui agora, ó, ainda na página 23. Para contar os séculos, como é que a gente vai contar esses séculos aí? Como é que a gente faz essa contagem? Nós temos uma grande influência na contagem dos séculos da cultura romana, né? Que a gente utiliza os algarismos romanos. Aí temos aqui ó, o ano e o século, ou seja, de 1 a 100 foi o século 1. Do ano 101 até o ano 200 foi o século 2. Ou seja, a cada 100 anos aumenta-se um século aí nesse ano aí, para nossa contagem. E temos aqui o ano de 1901 até o ano de 2000, que foi o século 20. E desde desse ano para cá, qual é o século que a gente está agora? Temos aqui 2001 a 2100. Vamos lá. Vai ser que século? Vai ser o século 21, né? X vai ser o século 21, já que a gente usa o algarismo romano. Então vai ser 2x e um i. Vai ser século 21. Para finalizar o nosso conteúdo de hoje, temos aí na página 24 do nosso livro didático, que é sobre os jogos e o tempo. Os jogos eles surgiram com os rituais e as festas entre os povos mais antigos. Nos muitos dias que duravam algumas celebrações, esses povos realizavam lutas, corridas, jogos com bola e encenações. Então temos aqui as lutas, ó, lutas. Vamos grifar aqui, né? Corridas, jogos com bola e encenações. Em todas as sociedades ao longo da história, é possível identificar a prática de algum tipo de jogo. Vamos ver quais são esses tipos de jogos que na antiguidade esse povo eles jogavam. Então é interessante notar a importância que os jogos têm na nossa sociedade atual. Aí temos aqui ó, um grande destaque para a nossa sociedade atual, né? Que a gente sabe que estamos na tecnologia. Então os jogos eletrônicos eles estão muito em alta atualmente. Por quê? Por conta da nossa geração aí ser mais focada na questão do uso do celular, computador, tablet, esses recursos aí tecnológicos. Então, ó, estão cada vez mais sofisticados e cada vez tem mais praticantes entre todas as idades, ou seja, uma coisa que aí antes no início era só para as pessoas que eram jovens, né, que tinham mais facilidade, está se espalhando rapidamente para as pessoas que têm mais idade
e que buscam aí esses tipos de diversão, que são os jogos eletrônicos. Mas há também um grande conjunto de modalidades esportivas, como o futebol, ó. Temos aqui futebol, voleibol, basquetebol, natação, atletismo, boxe, tênis, golfe e entre tantas outras modalidades aí de esportes que a gente podemos citar, né? E sem ainda falar da questão dos jogos do tabuleiro, ó, que são cartas, são, no caso, baralho, né? Dados, o bingo aí, ó, jogos de aposta e também os jogos de dramatização, como o teatro, as novelas e a mímica. Então, essas modalidades aqui também estão inseridas na questão dos jogos, que são dramatização, teatro, novelas e mímicas. A essa grande lista deve ser acrescentados também os reality shows, ou seja, as competições que tem nos programas de domingo, como por exemplo no Celso Portiolli, temos lá aquelas competições que sempre tem nos domingos, né? Também temos os esportes radicais, como surf, alpinismo, bungee jump e o paraquedismo aqui, ó, que pode ser jogos, esportes radicais ou de aventura. Aí temos aqui para finalizar, dá pra gente perceber aqui, né, que é um jogo aqui feito com os indígenas e aqui temos um jogo de revezamento. Então, a gente já percebe que esses jogos aí são bastante antigos e que as outras pessoas aí das antiguidades, de outras crenças aí, outros costumes, eles praticavam também esse tipo de esporte. Não como hoje, mas eles já praticavam esses esportes aí antigamente. Então essa foi nossa aula de hoje, nosso conteúdo. E o próximo vídeo eu irei passar para vocês a explicação de como vocês irão fazer a nossa atividade da aula de hoje.